Olá, alunos do técnico, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos começar então o terceiro bimestre e agora nós vamos falar de um assunto bem interessante que se chama médias. São várias as médias usadas em vários cálculos da matemática para várias situações, né? Por exemplo, a gente calcula a média anual de vocês e aqui no curso técnico vocês sabem que tem que ser maior que 6,5. O que é essa média anual? Você vai somar as notas de todos os bimestres e dividir por 4. Se essa média de vocês for maior ou igual a 6,5, vocês estão aprovados. Isso é um tipo de média. E nesse caso é a chamada média aritmética simples. Mas tem outros 4 tipos de média que são muito interessantes que a gente vai abordar agora com vocês, então, nesse começo do terceiro bimestre. Tá legal? Muito bem. Médias, tá certo? A média aritmética simples, ela é a soma de todos os valores dividido pelo número deles. É a média mais comum e a mais fácil de ser calculada, que é, no caso, por exemplo, a média das notas de vocês, né? Então, é uma média muito fácil porque você simplesmente soma todos os valores que você tem e divide pelo número de valores. Essa letra aqui é uma letra grega, chama-se sigma, tá? E ela é usada para representar o somatório na matemática. Eu quero fazer o somatório de todos os termos, certo? E dividir esse somatório, todos os termos, pelo número de elementos. Então, como que eu calculo a média aritmética dos números 8, 3, 5, 12 e 10? Como é que eu faço a média aritmética desses termos? Eu vou somar todos esses termos e dividir pela quantidade deles, que são quantos termos? São 5 termos. Então, vamos ao cálculo? Então, para calcular a média aritmética simples desses números, né, que eu represento assim x barra, x barra é a soma de todos os números, todos os elementos que eu tenho, 8 mais 3 mais 5 mais 12 mais 10, são 5 números, dividido pelo total deles, então, que é 5. Esse 5 aqui é o total, são 5 números. Então, se eu somar 8 mais 3 mais 5 mais 12 mais 10, vai dar 38. 38 dividido por 5. Então, a média aritmética desses números, 38 divididos por 5, vai dar quanto? 7,6. Então, a média aritmética de todos esses 5 números, eu somo 5, divido por 5 e está aqui a média 7,6. A média aritmética simples é a média mais fácil de calcular, tá bom? Além dela, nós temos agora a média aritmética ponderada, ou por pesos. Bem, a média aritmética ponderada, ou também chamada de média aritmética por pesos, você vai somar todos os valores que vão ser multiplicados pelos seus respectivos pesos e divididos pela soma dos pesos. Então, ela é diferente porque cada termo tem um peso diferente. Então, para calcular uma média aritmética ponderada, ou seja, por pesos, cada valor tem que ser multiplicado pelo seu peso e você não vai dividir pela quantidade de elementos, mas sim pela soma dos pesos de todos os valores. Então, vamos ver um exemplo aqui de um exercício que eu vou resolver com vocês, mas para você entender a fórmula, tá? Então, veja lá. Se o exame final em um curso tem peso 3 e as provas tem peso 1, as outras provas, né? E um estudante tem grau 85 naquele exame e 70 e 90 nas respectivas provas, seu grau médio é de quanto? Então, veja bem, você tem uma prova que tem peso 3, tá certo? E outras 2 provas que tem peso 1, beleza? E ele diz para você, o estudante tem grau 85 naquele exame, que é a prova que tem peso 3, e 70 e 90 nas outras provas. Ele quer saber qual é o grau médio que ele ficou, ou a média aritmética. Então, para calcular uma média ponderada, você faz o seguinte, você vai multiplicar cada valor pelo seu peso, ó, x1 vezes p1, mais x2 vezes p2, etc., até xn vezes pn. E vai dividir isso pela soma dos pesos. Cada valor multiplicado pelo seu peso, certo? Dividido pela soma dos pesos. Beleza? Então, vamos ver como é que ficaria o cálculo nesse exercício. Então, nesse exercício, a média ponderada, eu posso escrever assim, MP, média ponderada, tá bom?
A média ponderada que eu vou ter, eu vou pegar a nota do exame e multiplicar pelo seu peso, que é quanto? 3, certo? Mais a nota de cada uma das outras provas e multiplicar pelo seu peso, que é quanto? 1. Entendeu? Então, o exame que tem peso 3, eu multipliquei por 3. Cada uma das outras provas tem peso 1. Eu multipliquei elas por 1. E aí eu divido pela soma dos pesos. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, eu vou dividir isso por 5. Eu divido pela soma dos pesos. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Tá certo? Não é pela quantidade de termos, são 3 termos. Eu divido pela soma dos pesos. Tudo bem? Então vamos lá. Essa média ponderada vai ficar assim. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Mais 70, mais 90, dividido por 5. Então, a média ponderada nesse caso vai ficar igual. 70 mais 90 é 160. E 160 mais 255, se eu somar 160 mais 255, é 0, né? 160 mais 255. Daí 6 mais 5, 11. E 1 mais 1, 2, mais 2, 4. 410 dividido por 5, tá certo? E quanto que dá 410? Aliás, 415, né? 415 divididos por 5. Quanto que é 415 divididos por 5? 8 e 15 por 5, 3. Então, a média ponderada seria 83. Então, para calcular a média ponderada, eu multiplico cada valor pelo seu peso, certo? Tá aqui os resultados. Somo os resultados de cima e divido pela soma dos pesos, tá certo? 415, no caso, divididos por 5, deu 83. Então, a média ponderada desse aluno é de 83. Então, as duas médias costumam aparecer, por exemplo, bastante em provas do PSS, do vestibular, da UEPG, certo? Média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Na média ponderada, você multiplica cada valor pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. Já foram duas. Tem mais 3 médias para a gente estudar. Outra média muito interessante na matemática é a chamada média harmônica, tá? A média harmônica, ela é o inverso da média dos inversos dos valores. Veja que interessante, né? A gente representa pela letra H, ó. Então, você vai dividir o n, que é o número de elementos, pela soma dos inversos dos valores. Então, se forem 3 valores, como nesse exemplo aqui, eu vou colocar aqui em cima 3, que são 3 valores, e embaixo eu vou colocar o somatório de 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Tá certo? Então, a média harmônica é o inverso da média dos inversos dos valores. Da soma dos inversos dos valores. Até faltou a palavra aqui. Da soma dos inversos dos valores. Tá certo? É o símbolo do somatório aqui. Beleza? Um exercício clássico para calcular a média harmônica é quando ele pede para calcular a média das velocidades médias. Por exemplo, você viajou de Ponta Grossa para Curitiba numa média de 100 km por hora e a volta você fez a 90 km por hora em média. Como é que eu calculo a média? Não é simplesmente somar o 100 com 90 e dividir por 2. Não é uma média aritmética simples. A média entre médias é calculada através da média harmônica. Certo? Então seria 2 sobre 1 sobre 100 mais 1 sobre 90. Tá certo? E nesse exercício, como é que eu faço o cálculo? Então, o cálculo aqui é feito assim, ó. Você vai fazer lá, média harmônica igual a 3, são 3 elementos, né? Sobre 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Tudo bem? Beleza? Bom, aqui eu preciso fazer o que primeiro? Eu preciso tirar o mínimo entre esses valores de baixo, né? E qual que é o mínimo entre 2, 4 e 8? Como são todos múltiplos de 2, o mínimo é o maior deles, ou seja, o mínimo é 8. Então, o mínimo aqui embaixo é 8. 8 dividido por 2, 4 vezes 1, 4.
8 divididos por 4, 2 vezes 1, 2. E 8 divididos por 8 é 1 vezes 1, 1. E em cima, 3. Então, a média harmônica vai ficar 3 sobre 7 oitavos. Tudo bem? Agora, quando eu tenho divisão de duas frações, o que eu faço? Eu multiplico a de cima, que é 3 sobre 1, vezes a inversa do de baixo, que é 8 sobre 7. 3 vezes 8 é 24, fica 24 sétimos. Tá certo? E se eu dividir 24 por 7, vai dar quanto? Aproximadamente 3,43. Então, esta é a média harmônica, certo? Dos números 2, 4 e 8. Então, como são 3 números, aqui é a quantidade de termos. Fica 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro. Tirei o mínimo dos 3 de baixo. Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Ficou 3 sobre 7 oitavos. Aí multiplica a fração de cima, que é 3 sobre 1, pelo inverso da de baixo, que é 8 sobre 7. 3 vezes 8 é 24. 24 divididos por 7 é 3,43. Então é assim que a gente calcula a média harmônica. Uma média bem interessante. Tá certo? Se você perguntar qual é o exemplo mais característico, é para calcular médias de médias. Exemplo mais clássico, médias das velocidades médias de um determinado percurso. Ok? Outra média interessantíssima é a chamada média geométrica. Tá certo? A média geométrica é a raiz de ordem n do produto dos números envolvidos. Quer dizer, para calcular uma média geométrica, que a gente representa pela letra G, eu vou tirar a raiz enésima do produto dos valores. Então, se forem 6 valores, você vai multiplicar os 6 e vai calcular a raiz enésima. Tá certo? Então, para calcular a média geométrica, o que eu faço? Eu calculo a raiz enésima, que é o número de termos, do produto dos n termos. Tranquilo? Muito bem. Eu quero calcular, então, aqui nesse primeiro exemplo, a média geométrica dos números 2, 4 e 8. Como é que eu faço isso? Então, nesse caso, para calcular essa média geométrica, o que eu vou chamar de G, né? G, o G vai ser igual a raiz cúbica, porque são 3 termos, do produto dos 3, ou seja, 2 vezes 4 vezes 8. Tá certo? Muito bem. Então, o G vai ser igual a quanto? A raiz cúbica de 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Essa é uma raiz exata. Então, o G vai dar quanto? Quanto que é a raiz cúbica de 64? É 4. Então, a média geométrica desses 3 números é a raiz cúbica do produto deles. Se fosse 4 números, seria aqui um 4, tá certo? E aqui teria um produto de 4 termos. Se fosse 5 termos, aqui seria 5 índice e aqui seria o produto de 5 termos. Então, algumas médias geométricas são mais chatas de trabalhar se você não tiver o auxílio de uma calculadora, né? Ainda mais se os números forem grandes, ou uma quantidade grande de termos, tá certo? Mas ela também é uma média muito importante na matemática, a querida média geométrica. Tá legal? E por último, nós temos a questão da média quadrática, tá? Ela é muito usada na física, você tem aplicações na física do uso da média quadrática, tá certo? E como é que eu calculo uma média quadrática? Veja que interessante essa fórmula. Q é igual a... Aqui é sempre a raiz quadrada, sempre a raiz quadrada. A raiz quadrada da soma dos quadrados de cada termo. Então, tem que pegar cada termo, elevar ao quadrado e somar esses quadrados dos termos, né? E dividir pelo número de termos, tá certo? Então, é a raiz quadrada do somatório dos quadrados dos termos dividido pelo número de termos. É assim que a gente calcula a média quadrática, tá? Por exemplo, aqui eu quero calcular a média quadrática dos números 1, 3, 4, 5 e 7. Como é que eu faço, então, para calcular a média quadrática destes 5 números? Vamos lá. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Q, tá certo? Q é igual a raiz quadrada, é sempre a raiz quadrada, de 1 ao quadrado
mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado e mais 7 ao quadrado. Então, veja, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou tirando a raiz quadrada da soma dos quadrados de todos os termos, dividindo pela quantidade de termos. Então, na média quadrática, eu pego cada termo e elevo ao quadrado, tá certo? Aí eu vou somar, vou primeiro calcular esses quadrados, né? Como é que fica? Raiz quadrada de 1 mais 9 mais 16 mais 25 mais 49, tá certo? Dividido por 5. Tudo bem? Tá. Então, essa raiz quadrada vai ser de quanto? 1 mais 9 é 10, 10 mais 16 é 26, 26 mais 25 dá 51, e 51 mais 49 dá 100. Então, 100 divididos por 5. Tudo bem? Então, somei 10, 26, 51, 51 mais 49, 100, 100 divididos por 5. Então, o que? 100 divididos por 5 vai dar quanto? 20. Então, você poderia deixar assim, 20, ou você poderia simplificar essa raiz, né? Seria 2 ao quadrado vezes 5, que é a mesma coisa que 2 raiz de 5, ou substituir a raiz de 5 pelo seu valor aproximado e multiplicar por 2, que vai dar 4,47. Como aqui nos cursos técnicos você pode usar a calculadora, né? Então, aí você poderia calcular a raiz exata. Não precisava deixar da forma simplificada, pode calcular o seu valor exato. Tudo bem? Beleza? Então, fizemos um exemplo de cada uma das médias, vocês têm as fórmulas, e eu vou deixar uma série de exercícios, então, para que vocês possam praticar essas médias. Eu vou deixar esses exercícios para vocês aqui no Classroom também. Eu gostaria que vocês fizessem. Não esqueçam que no curso técnico os exercícios valem as notas. Então, eu vou colocar a valoração dos exercícios e vocês têm até terça-feira da semana que vem para fazer esses exercícios e me entregarem. Tá certo? Um outro detalhe, na matemática também existe o que nós chamamos de desigualdade das médias. Qual média entre os mesmos valores seria maior? A quadrática, a aritmética, a geométrica ou a harmônica? Eu posso dizer que a média quadrática é sempre maior que a média aritmética, que por sua vez é maior que a média geométrica e que por sua vez é maior que a média harmônica, envolvendo os mesmos elementos. Então, se eu pegar os mesmos elementos e calcular todas as médias que eu posso ter entre eles, a quadrática, a aritmética, a geométrica e a harmônica, e aqui na aritmética não importa se é ponderado ou simples, tá? A quadrática sempre vai ser maior que a aritmética, que vai ser maior que a geométrica, que vai ser maior que a harmônica. Tá legal? Então, revejam a aula. Se tiverem dúvidas, podem postar as perguntas aqui no Classroom também, que eu tiro as perguntas de vocês. Tá? As fórmulas, podem rever o vídeo, copiar as fórmulas para fazer os exercícios, vocês estão em casa, né? E usando essas fórmulas, vocês vão conseguir facilmente fazer todos os exercícios. Mas façam, porque eles equivalem nota, tá certo? E aí, vocês postando, eu já vou dando as notas para vocês à medida que vocês têm acertado ou errado os exercícios. Até terça-feira que vem, onde eu passo uma nova lista de exercícios sobre médias. Ok, moçada? Um grande abraço e até a próxima.